O Power Creep não é um problema no Yu-Gi-Oh! Eu li muito choro nos comentários acerca de Power Creep, que, pra quem não sabe, significa aumento de poder constante. No Yu-Gi-Oh! Se traduz para cartas novas têm um aumento de poder notável que faz com que os decks anteriores a eles sejam considerados ultrapassados. Ou seja, os decks mais velhos não conseguem competir com os mais novos. As pessoas afirmam que esse é o principal problema e que sem ele, o jogo seria muito melhor. Aí eu pergunto para vocês, por quê? Não precisam responder comentando, eu já vou ditar suas possíveis respostas e irei analisar cada uma delas, uma de cada vez. Então sugiro que tenham paciência porque são muitos pontos para analisarmos. Esse vídeo é só a parte 0, a introdução, de várias que irão sair em sequência. Então não pense que refutou alguma coisa que eu disse aqui sem ter analisado os demais vídeos sobre esse tópico que, aliás, sem eu nem ter postado todas as partes ainda. Eu vou lançar esse vídeo inteiro no canal do YouTube, assim que tudo estiver pronto, da mesma maneira que fiz com o Yu-Gi-Oh! Casual Não Existe, onde juntei as partes 1 a 4 num vídeo só. Então caso queiram tentar me refutar, recomendo esperar. Sem mais enrolações, eu pergunto, por que o Power Creep é um problema? A primeira possível resposta de vocês. Power Creep é um problema porque o jogo naturalmente exclui decks antigos para promover os novos por pura ganância da Konami. Resposta interessante, botando o fator da falta de freios da Konami de impulsionar suas vendas artificialmente. Mas assim, gente, mesmo que esse fosse o caso, precisamos analisar uma coisa muito importante que vai ficar sendo usada como referência pelos próximos vídeos. Sugiro que prestem atenção no que vou dizer a seguir. O Power Creep não é uma forma de impulsionar as vendas de forma artificial e injusta. Na verdade, ela é justa por justamente recompensar quem continua comprando os produtos do jogo, ou seja, quem continua investindo no jogo. Entendam, o Yu-Gi-Oh! É um jogo de cartas. Cartas precisam ser distribuídas, transportadas. Antes disso, elas precisam ser impressas, fabricadas. E antes disso, elas precisam ser bem planejadas antes de chegarem nesse estágio, desenhada por artistas e efeitos determinados pelos card designers. Yu-Gi-Oh! É um jogo que vive em constante evolução e atualização, sempre trazendo novidades como novos decks e temáticas. Diferente de card games como o Uno, que é só um baralho que se revende o tempo todo. Não são jogos comparáveis só pela diferença gigantesca de proposta que ambos têm. A menos que a proposta do jogo seja apenas ter 100 cartas diferentes no máximo, na qual vive se revendendo e ocasionalmente mudando uma regrinha ou outra para torná-lo mais atualizado, a menos que esse seja o caso, não faz sentido algum você reclamar porque o jogo quer trazer novidades, por mais drásticas que elas sejam. Se o Yu-Gi-Oh! É um jogo de evolução e atualização constante, logo ele precisa de ter maneiras para fazer o consumidor desejar continuar comprando, recompensando o comprador. Então é aí que a existência do Power Creep se justifica. Eu vejo direto o nego reclamando porque não pare de surgir decks mais fortes nunca. E que gostaria que o jogo fosse balanceado ao ponto de eu jogar com o deck antigo e ganhar dos novos. Mas é exatamente isso que torna o jogo comercialmente viável, porque para que a Konami possa pagar todos os seus funcionários de diversos setores, card designers, fábrica de cards, distribuidoras, marketing, eles precisam vender os produtos que eles fazem. Se fosse essa a realidade de eu posso ganhar no meta atual de 2005 usando o deck de 2005, de tão balanceado e justo que o jogo é. O que isso iria resultar seria a morte iminente do jogo, porque não há diferença de poder dos decks. Logo, não faz sentido algum para as pessoas comprarem os decks novos e nem da Konami de fabricá-los. O fator evolução deixa de existir e o Yu-Gi-Oh! Se torna um jogo morto num formato parado no tempo por toda a eternidade. É exatamente por isso que eu usei o exemplo do Uno, porque aparentemente muitos de vocês querem que o Yu-Gi-Oh! Se torne uma cópia barata e distorcida desse jogo. Segunda possível resposta. Power Creep é um problema por causa dos preços. Decks mais atuais são mais caros que os antigos por causa desse aumento de poder no jogo. Eu já fiz 2 vídeos falando da diferença de preços dos decks atuais para os antigos, provando que esse papo de Yu-Gi-Oh! Atual é mais caro é uma mentira. Esse jogo sempre foi caro, cartas boas sempre foram trazidas em raridade alta, exclusivamente Secret inicialmente. E também, a coisa mais importante que vocês esquecem é que somos pobres. Nossa moeda vale merda e o nosso poder de compra é nulo. Então o Yu-Gi-Oh! É caro assim como carne vermelha é cara, assim como videogames são caros. Hobbies no geral são caros. Plano de saúde é caro. Carro é muito caro. Assim como tudo de bom nessa vida é caro.
O argumento que a galera da nostalgia mais usa para defender essa ideia é o fato de precisarmos de extra deck atualmente, a necessidade de ter links. Mas experimente montar deck na época raiz do Yu-Gi-Oh!, tendo que pegar singles em vários boosters diferentes, enquanto hoje em dia os estruturais são muito bons para você ter todo o core do deck, principalmente se for comprar 3 de cada. Não se compara com antigamente porque, basicamente, todo deck pronto era o inicial de anime, com uma ou poucas cartas realmente boas, e o resto irrelevante. Basta pegar o formato Yu-Gi Kaiba, o primeiro do jogo. Olha esse deck aqui de Recaveira Beatdown. Olha só o que era necessário para ter tudo isso. 3 iniciais do Yugi, 3 iniciais do Kaiba, e boa sorte para você tirar o resto no booster Lenda do Dragão Branco. Em contrapartida, já tivemos decks meta formados apenas por 3 caixinhas de deck estrutural, como Monarca de 2016 e Salamangreat de 2019. Atualmente você precisa investir mais do que 3 estruturais, como nos exemplos de Trap Tricks, Fire King e Blue Eyes. E os decks são bons apenas em nível local, e não no grande cenário competitivo. Mas mesmo assim, não há comparação com o sufoco que os jogadores de antigamente passavam. Hoje em dia, comprar cartas boas é bem mais intuitivo e direto ao ponto. Quando eu fiz a parte 2 do vídeo Yu-Gi-Oh! Antigo não é melhor que o atual, muitos de vocês ficaram debochando quando eu disse que 500 conto dá pra montar um deck legal. Seja porque acham que o deck tem que ser 2.000 conto ou mais, ou porque 500 conto é dinheiro demais para se investir num joguinho, os dois lados extremos. Mas enfim, essa galera que nem consegue comprar 500 gramas de proteína por almoço e janta, quer ficar falando que o jogo é caro. Não consegue financiar um carro novo sem ter que se forcar com dívida e quer falar que o jogo é caro. Não conseguem viajar para nenhum país diferente uma vez por ano, mas apenas o jogo que é caro, não é? Não, gente. O Yu-Gi-Oh! Não é tão caro quanto vocês pintam. É o nosso poder de compra que é extremamente baixo, e é a nossa moeda que vale lixo. Praticamente R$6 a $1. É só isso mesmo. Terceira possível resposta. O Power Creep é um problema porque ele não é a melhor forma de impulsionar vendas. Deveria adotar um sistema de rotação igual que o Pokémon ou o Magic faz. Pior que vai vir gente com essa resposta cravada do crânio mesmo. Aliás, vão vir quando eu estava escrevendo o roteiro, porque só de eu ter postado as partes anteriores, já veio jumento com esse papo furado nos comentários. Mas enfim, se realmente preferem esse sistema de rotação de Pokémon ou Magic, envolvendo revendas e mais revendas de decks a cada 2 anos, então por que não jogam Pokémon e Magic e deixam o Yu-Gi-Oh! Que vocês já declararam que odeiam em paz? É como eu falei na primeira parte, a proposta do Yu-Gi-Oh! É evolução e atualização. Não é de soft resets que o Pokémon faz. Inclusive, que fazia direto até com o Ash no anime. E isso não tem nada a ver com Yu-Gi-Oh! Gente. É tipo querer reclamar de xadrez porque vocês preferem dama, reclamando que o xadrez tem cavalo ou torre. Ah, só pode ter um bispo pro jogador. Ah, não pode ter dama no início. Ah, a dama é muito forte, bane ela. Os peões, se chegarem do outro lado, eles viram dama, que absurdo, não podemos deixar isso acontecer, vai desequilibrar o jogo. Sério, nem sei por que vocês batem tanto nessa tecla de que se Pokémon faz, então Yu-Gi-Oh! Deveria fazer também. No final das contas, tudo é questão de preferência, e nada mais. Aliás, eu sei por que vocês fazem isso. É claro que eu sei. É que na verdade, já vão falar dos preços, porque Pokémon é inegavelmente mais barato. Mas o argumento favorável a esse jogo acaba aí, porque só Pokémon consegue vender bem da maneira que ele faz. Yu-Gi-Oh! Não consegue fazer o mesmo. Não tem como comparar, gente. Pokémon é muito mais popular que Yu-Gi-Oh! Muito mais. O povo do casual do Pokémon é muito grande e muito forte, enquanto no Yu-Gi-Oh! A comunidade competitiva que é muito forte e muito presente. E eu preciso falar isso aqui, para vocês nunca mais usarem esse argumento de merda novamente. Formato de rotação não iria deixar o jogo mais barato. Eu simplesmente não vejo motivo lógico algum para isso acontecer. Porque se tá caro no formato eterno como ele é, por que ele seria mais barato tendo que revender tudo sempre? É como se todos os trabalhadores que eu citei na parte 1 fossem trabalhar ganhando um salário menor só porque o Yu-Gi-Oh! Se tornou um jogo de rotação. Se você realmente acredita nisso, vai se fuder, tu é muito burro. Eu simplesmente não concordo com esse pensamento de que a Konami deveria fazer como a empresa X faz com seu card game. Sendo que vocês nem sequer pensam nas consequências dos seus desejos egoístas. De querer um card game se parecer com outro que você gosta. Querer que todo card game seja igual. E dane-se se isso vai matar a essência, proposta, identidade do jogo ou não. O que, ironicamente, é exatamente esse sentimento que a galera tem ao comentar esse tipo de porcaria nos meus vídeos de Yu-Gi-Oh! Seu amor por Pokémon, Magic, Flash and Blood
entre outros, é totalmente falso, porque gira em torno em querer matar os jogos que vocês não gostam. Comentam mais sobre o ódio que vocês têm com Yu-Gi-Oh! E usam outros card games apenas como um mero porrete. De novo, se vocês não gostam do Yu-Gi-Oh!, abandone-o, saia, assuma de uma vez por todas que você não gosta e vai jogar o que você quer. Pronto, problema resolvido. Enfim, esse é definitivamente o argumento mais burro, emocional e inconsequente para tentar bater no Power Creep, ou em qualquer outro problema do Yu-Gi-Oh! Então vamos lá, próximo. Quarta possível resposta. O Power Creep é um problema porque isso atrapalha a entrada de novos jogadores, porque o jogo está muito acelerado e isso espanta os iniciantes. Essa resposta faria mais sentido se ela fosse usada para todo o jogo competitivo que existe. Ah, PVP de CS é rápido demais, isso espanta os iniciantes. Ah, Dota 2 é complicado demais, isso espanta os iniciantes. Ah, xadrez competitivo demanda treino e estudo demais, isso espanta os iniciantes. É engraçado que eu nunca vejo ninguém fazer esse tipo de comentário, a não ser no Yu-Gi-Oh!, que é um jogo competitivo de maneira igual. Ah, mas o Magic, foda-se o Magic, foda-se o Pokémon e o raio que o parta. Sinceramente, provavelmente vocês vão citar as partidas locais divertidas que vocês jogam, e não o competitivo acirrado de alto nível desses mesmos jogos. Ou seja, vão fazer cherry picking, vão selecionar casos específicos para julgar o jogo como um todo. Para Magic e Pokémon vocês vão falar bem, e pro Yu-Gi-Oh! Vocês vão falar mal. É assim que todos vocês fazem. Vão tampar o sol com a peneira como vivem fazendo nos comentários, porque vocês são declaradamente desonestos e vigaristas. Se o jogo é tão bom competitivamente falando, então eu quero saber se todos vocês que jogam realmente têm chance de ganhar algum torneio nacional mundial, com seu deck de 70, 100 conto, que tanto gabam em ter. Quase certeza que não é esse o caso. Yu-Gi-Oh! Não espanta novatos por causa de Power Creep, ou da velocidade do jogo. Pra dizer a verdade, o preço é muito mais determinante do que isso. E principalmente se o cara tiver o azar de se deparar com uma local cheia de jogador babaca, coisa que pode acontecer. Mas, quando ele encontra jogadores gente boa, com boa vontade de introduzir e ensinar o moleque no Yu-Gi-Oh!, mesmo com todas as dificuldades de aprender as regras, problemas com preços altos e tudo mais, só pelo fato da comunidade ali ser tão alto astral, já é o suficiente para o novato superar suas dificuldades e aprender a aproveitar o jogo. Muitos confundem a qualidade dos jogadores próximos com a qualidade do jogo em si, por isso que eu dei tanto foco no jogador no vídeo do Yu-Gi-Oh! Casual, porque o que torna um jogo bom é justamente o competitivo transparente e justo que só jogadores de caráter podem proporcionar. Creio que o que espanta mesmo não é a dificuldade do jogo por ser competitivo, mas é a dificuldade de se competir. Ou seja, em aprender a lidar com os decks do oponente, ter que se ligar com o tempo, jogador demorando para embaralhar, fazendo slow play para comer tempo, vantagem justa do Going First, oponente trapaceando de propósito ou esquecendo de restrição de cartas do deck dele. Enfim, são problemas que envolvem o competitivo de Yu-Gi-Oh! E não o Power Creep. Só levantei esse ponto porque tenho plena convicção que vocês irão levantar esse argumento. E eu acertei na mosca quando escrevi o roteiro. Realmente houve um comentário desse. Então parabéns pra mim por acertar mais uma vez. Vocês são muito previsíveis. Quinta possível resposta. O Power Creep é um problema porque a existência dele promove o desbalanceamento do jogo. O que falta é que os decks tenham chances iguais de vitória. Como eu falei na parte 1, o Yu-Gi-Oh! É um jogo de evolução e atualização constante. Também falei que não se pode exigir que saiam cartas novas sendo que as antigas são tão fortes quanto as atuais de qualquer jeito. Então o que faltou dizer sobre o problema de desbalanceamento? É a diferença de nível de poder nos decks no geral, sejam antigos ou atuais. Tipo, deck de Toon é mais fraco que Chaos Turbo, no formato Gold. Arpia é mais fraca que Blackwing no Edson. Utopia Puro é mais fraco que Hatch no formato... bem, Hatch. E sim, gente, em todas as eras do Yu-Gi-Oh! Sempre existiram decks melhores do que os outros. Mas isso não é um defeito do jogo, é uma característica. Tem decks que são feitos para serem o ápice de poder no seu tempo. Outros são mais underground. Já outros são decks piada. Vocês precisam entender isso. Entender que cada deck tem uma proposta diferente. Cada arquétipo tem diferenças distintas. A Konami quer dar prioridade a decks mais fortes, botando elas em raridades altas nas coleções. Mas ela costuma lançar algum deck mais escondido ali, mais esquecido, aonde tem potencial, mesmo que mínimo, de proporcionar jogos bons.
Tipo, no formato Tier Elements, enquanto Sprite e Tier eram indiscutivelmente os decks mais fortes e importantes na coleção Power of the Elements, ao mesmo tempo, lá foi lançado o GOAT, um deck de peixe e banimento até que interessante para se jogar em nível local. Digo isso porque havia um jogador lá com esse deck na época. Ele topava direto na loja em que eu jogava, e continua a topar com esse deck mesmo no formato Kashtira, para vocês terem uma ideia. E mais uma curiosidade, esse mesmo jogador jogou uma boa parte de 2023 a 2024 com um trio do deck estrutural do Jack Atlas, e muitas das vezes pegava top 4. Claro que ele só conseguia isso em nível local, com mais ou menos 10 jogadores. Mas o que eu estou querendo dizer é que muitas das vezes, o que você precisa fazer é buscar o seu nicho, saber quais são os limites do seu deck e não sair jogando com esse tipo de deck em torneio regional ou nacional, achando que deveria vencer. Ou em partidas online, onde os caras apelam para decks para se jogar nesses torneios grandes também. Você tem que ter senso de proporção. Hoje em dia tem várias opções interessantes para decks. Não são o meta, mas são bons o suficiente para pelo menos lhe trazer vitórias quando você joga bem. Um dia, eu faço um vídeo mais direcionado sobre o balanceamento do jogo em específico, citando mais exemplos do que esses, e analisando mais aprofundadamente se isso realmente é o problema do jogo. Mas já adianto que não. A diferença de poder nos decks é comercial e intencional. E você ficar se remoendo porque Royd não é tão forte quanto o Cyber Dragon é provar que não entende a simples ideia que uns decks são simplesmente feitos para serem mais fortes do que outros. Inclusive você ganhar usando o deck mais fraco é mais prazeroso por te dar uma sensação de conquista. É muito fácil vencer com meta, agora imagina você vencer algum torneio usando o deck Rogue ou For Fun. Fala a verdade se não é prazeroso ou não. Acho que o principal motivo de vocês falarem sobre o problema de balanceamento é porque vocês querem jogar Yu-Gi-Oh! Atual com seus decks favoritos, que não ganharam suporte decente recentemente. Mas assim, experimente jogar com decks lançados até 2 anos atrás, ou aqueles que aparecem direto em top 64, top 32, 16. Garanto que vocês verão mais balanceamento assim do que tentar jogar com seu abandonado Red Eyes, Vampire e até mesmo Toon. Sexta possível resposta. O Power Creep não é o problema. Na verdade, é como ele tem sido utilizado pela Konami para forçar vendas, de forma previsível e injusta. Eles criam decks fortes demais e banem depois de criar outros decks mais fortes. Às vezes eles perdem até a linha, criando tier zeros. Criam staples ultra caras para barateá-las só para criar outras staples super caras. Um ciclo infinito de uso e abuso desse sistema. Essa resposta é diferente das outras por 2 motivos. O primeiro é que ele envolve um não é o problema, ou seja, finalmente concordando comigo, por afirmar que o Power Creep não é o problema, e realmente não é. E o segundo motivo é que essa resposta está absolutamente correta. Eu sei que nas partes anteriores, aparentemente estava inocentando a Konami, sobre diversos aspectos. Mas apenas saibam que eu só fiz isso porque nesse vídeo estou focado no Power Creep em si, nas necessidades financeiras de manter o jogo e de trazer novidades para manter o jogo interessante. Não sobre como ele é utilizado no Yu-Gi-Oh! No aspecto mais crítico. Como a Konami usa ou deixa de usar o Power Creep é outro assunto completamente diferente, porque a proposta desse vídeo não é essa, é sobre explicar o que é o Power Creep no jogo, o que ele realmente é, faz e por que ele existe. Vou finalmente esclarecer uma coisa para vocês, o Power Creep não é o problema, e sim é como ele tem sido usado. Por exemplo, para que a Konami fez os Dragon Rulers e Spellbooks em 2013? Aquilo foi um Power Creep. Se fosse só isso, não seria nada demais, não teria nenhum problema. Porém, esse Power Creep em específico foi num nível muito acima do normal. E quando eu digo normal, eu me refiro a um Power Creep que leva 1 a 2 anos para o deck ficar mais fraco do que os outros. No caso do Dragon Ruler, por exemplo, era tão forte, tão à frente do seu tempo, que em 2020 ele ainda veria jogo se estivesse tudo a 3 cópias. Eu só vou citar esse exemplo, mas tem muitos outros que poderíamos falar sobre. Porém, sei que vocês são muito bem capazes de citar vários deles nos comentários, então nem vou perder meu tempo com isso. Queria falar das banlists também. Sim, o jeito que a Konami tem usado ela é no mínimo cômica. É literalmente uma ferramenta para forçar mais vendas, não para manter a saúde do jogo. Se eles fizerem um deck bom, que dure uns 4 anos ou mais, e principalmente desse mesmo deck ser reprintado, ficando no preço mais acessível quando comparado ao seu lançamento, banlist neles, porque a Konami precisa vender os mais novos. Tipo o que aconteceu com o formato TOS, de 2019.
Banlist de Reset de 2020 capotou geral ali. Vocês podem alegar que esse exemplo foi meio injusto, né? Porque todo mundo ficou feliz com essa banlist. Porque esses 4 decks, no formato TOS, jogaram por 2 anos seguidos e a galera estava ansiosa, sedenta por novidades. Então eu vou citar o caso do Super Heavy Samurai do formato Kashira. Aquela banlist que baniu o Scarecrow só para tirar o Super Heavy no Tier 1, porque era um deck barato, realmente barato, competitivo, a Konami por ter feito isso foi de uma sacanagem, de uma ruindade de espírito indescritível. Tá bom já, não preciso me alongar muito. E eu nem comecei a falar das babaquices das escolhas, de como fazem as vendas dos cards. Acho que concordamos que os decks são caros demais, né? Tipo, sempre em raridade alta e tals, mas acho que um dos maiores pecados da Konami não é nem fazer os decks serem caros, e sim fazer staples serem muito caras, como a Ash Blossom em 2017, carta de 200 conto cada, Ghost Belly, Ogre, tipo, são cartas muito boas, mas graças ao Power Creep, essas e outras Hand Traps estão sendo ultrapassadas, seja por causa dos seus counters, maneiras de burlar as interações, seja porque lançaram novas Hand Traps que burlam esses mesmos counters, ou de jogar ao redor e dane-se. Já que os decks atuais não sentem nada com a interação dessas cartas, então a Konami criou outras. As Hand Traps Multi-Charm, os Dominus, decks literalmente de Hand Trap e interação, que é o K9. Tipo, o mesmo problema que os jogadores encaravam em 2017. Várias staples, várias engines, com os preços absurdamente altos. Para a sorte dos jogadores de 2017, depois de um ano, felizmente veio a Duel Devastator, para trazer as Anti-Traps staples num produto só. Ou seja, Ash Blossom era 200 conto, aí Duel Devastator era 200. Só que a Duel Devastator vinha uma Ashe, vinha Belly, vinha Ogre, vinha Reaper, Sister, um monte de carta boa, um monte, tudo no mesmo preço. Esse produto foi insano de bom. Foi muito bom a Konami ter feito ele, em 2018. Muito bom mesmo, porque se ajustou com o bolso do jogador médio. Mas depois a Konami lança mais Anti-Traps, como Nibiru, Impermanence, que só tiveram reprints mais acessíveis em 2022, com o estrutural do Cyber Dragon, Nibiru mesmo sendo só reprintado em Mega Teams e ainda era caro demais. Sem contar as staples do Extra Deck que infelizmente ficaram fora do Duel Devastator. Ou seja, você precisava comprar várias delas e eram muito caras. Mas depois de um bom tempo a Konami finalmente reprinta elas em preços mais acessíveis nas coleções Reddit Collections 1 e 2. Mas, infelizmente, essa folga durou pouco, porque meses depois do lançamento a Konami resolveu irritar a maioria delas nas banlist. Meses depois! E lançaram mais coisa avulsa necessária para o seu deck, sendo extremamente cara, como a SP na época era 800 conto, Typhoon era 300. Ah, legal que a Reddit Collection reprintou o TTT. Não tem problema, amigo, você gastava 100 conto em cada uma, tá comprando por 50 agora? Beleza, agora tem uma nova TTT de 300 conto que não foi reprintada na Reddit, e aí? Vai ter que comprar, né, meu filho? Pode of Prosperity? Ah, essa carta existe desde 2021. Cada uma delas era 200 conto. Com a Reddit Collection ela ficou 90, 80 conto, uma carta super rara. Nossa, meu Deus do céu, absurdo. Mas beleza, aí um ano depois, limitado. TTT também, limitado. Vocês entenderam qual é o problema aqui? Tudo voltou com força total mais uma vez. Todo problema de preço envolvendo staples volta muito rapidamente. E a tendência, pelo menos eu acredito que vai acontecer assim, é que ano que vem a Konami vai lançar um Duel Devastator 2 ou outra forma de baratear suas staples atuais. Porém, essa leve folga irá se cessar por 1 ou 2 anos, no máximo. E podem notar que mais staples caras carregando o valor inteiro das boxes serão feitas como eles sempre fizeram. Mas, finalmente voltando ao assunto deste vídeo, isso tudo é culpa do Power Creep? E porque ele existe? Não! Esses problemas se devem a como a Konami simplesmente escolheu administrar o seu Power Creep. Cartas necessárias em todos os decks a preço de ouro, sendo que eles poderiam simplesmente fazer só os decks meta em si serem caros, e não deixar Staple ou Engine carregar essa cruz também. É um problema totalmente diferente do que esse vídeo tem abordado. Vocês conseguem entender por que eu disse para vocês esperarem um vídeo completo? Eu avisei na parte 0 que esse vídeo seria feito em diversas partes até eu juntar todas elas. Pedi para vocês esperarem para não tirarem conclusões precipitadas, mas alguns de vocês ignoraram e agora quebraram a cara, porque ficaram me acusando de defender a Konami sem nem entender o meu vídeo, a proposta dele. Ouça um trecho na parte 0 mais uma vez. As pessoas afirmam que esse é o principal problema e que sem ele o jogo seria muito melhor. Aí eu pergunto para vocês, por quê? Esse é o assunto de todos esses vídeos de Power Creep.
Não distorçam levantando falso testemunho dizendo que estou defendendo o que a Konami faz. Olhe as partes de novo e prestem atenção no que falei e não no que vocês quiseram ouvir. Se você não entendeu devido ao seu analfabetismo funcional a nível crônico, o problema é seu por não ter entendido nada dos meus vídeos. Um dia farei uma continuação desse assunto. Vê se os pontos e argumentos que citei se aplicam na realidade do jogo em si. Se a Konami faz tudo certinho como eu queria que ela fizesse. Porque, novamente, vou repetir, a proposta desse vídeo aqui é sobre a existência do Power Creep no aspecto teórico e financeiro. Apenas sobre isso. Só pelo tamanho desse vídeo, já dá pra entender como esse assunto é complicado. Misturar com os problemas causados pelas práticas questionáveis da Konami tornaria esse vídeo em um documentário, de tão longo que ficaria. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo deu um trabalho absurdo. Praticamente um mês inteiro para poder postar isso aqui, gente. Vários shorts, várias correções de roteiro, várias vezes eu parei para poder tomar um pouco de ar, porque é um assunto bastante sufocante. Vocês acharam que o vídeo era sobre Power Creep e a Konami, e não, o assunto do vídeo é Power Creep e Yu-Gi-Oh! Power Creep e Konami, senhoras e senhores, será tratado em outro vídeo, ok? Espero que isso tenha ficado bem claro. Espero que você tenha entendido que o Power Creep não é algo para desequilibrar o jogo. Esse erro é da Konami, não do Power Creep. Espero que você tenha entendido que o fato do Yu-Gi-Oh! Ter Power Creep não o torna desatraente para os iniciantes. Isso é culpa da Konami e também dos próprios jogadores. Por mais que tenha uma parcela de culpa menor, mas eles têm sim. Uma boa parte dos jogadores de Yu-Gi-Oh! São bem escrotos. Eu sei porque eu sou um. Eu conheço essa praga. Eu também digo que Yu-Gi-Oh! Copiar Magic ou Pokémon não irá solucionar nada, até porque Yu-Gi-Oh! Já está fazendo isso, pelo menos por parte de alguns jogadores, mas não o suficiente para poder a Konami enxergar esse número de players adeptos e oficializar isso em cada um dos seus YCS. Infelizmente, há um preconceito enorme dentro da própria comunidade Yu-Gi-Oh! Sobre os formatos alternativos. Os próprios Time Wizards, por mais popular que o Edson seja, ele ainda é marginalizado demais pela própria comunidade, assim como o próprio Gold, assim como o Hatch, assim como o Tengu, e não apenas Time Wizards são injustiçados pela comunidade. Formatos como Common Charity também são, Domain, que é praticamente um Commander do Yu-Gi-Oh!, Warlord, que é um formato que você pode usar apenas um atributo por deck, Draft Cubo também existe, entre vários outros, que são ignorados pelos próprios jogadores. Gente, eu culpo os jogadores por causa disso. A Konami foca nas suas vendas, mas os jogadores só focam em enriquecê-la dessa maneira. Portanto, nunca vai haver realmente uma mudança de cima, sendo que de baixo continua incentivando isso. Digo que Yu-Gi-Oh! Não fica mais caro por causa de Power Creep, e também digo que sua existência nesse jogo não é injusta. Então não, gente, o Power Creep não é o problema do Yu-Gi-Oh! Tem outros que devemos nos preocupar.